Buenos días y en algunos lugares buenas tardes a las y Bom los dia e em adolescentes que se alguns encuentran lugares hoy boas formando tardes. parte de Às su crianças e comunidad, adolescentes que así como a fazem las parte desse personas webinário, adultas y a todas y assim como todos as los que pessoas nos ven a adultas través e de a todos Facebook. os que nos veem através Como do saben, este Facebook. es el último Como webinar vocês del sabem, Cuarto esse é o Foro último Cipinas webinário do celebrado quarto en el Fórum mes de septiembre. CEPINA, celebrado no Este mês de webinar, setembro. al igual que los Este pasados, webinário, se igual que os dividirá en dos passados, partes. En você la vai primera dividir em duas hablaremos sobre partes. crianza Na primeira, positiva y en la veremos sobre segunda sobre criação la Comisión positiva e na Intergeneracional segunda y todas las sobre a Comissão recomendaciones del Foro Cipina. Intergeneracional de Recomendações Mi do nombre Fórum es Cesangari CEPINA. Ortiz y Meu tengo nome é el Sangari honor Ortiz de e eu moderar tenho la a primera honra parte del de webinar. moderar a Y primeira es parte que do hablar sobre webinário crianza e positiva falar resulta sobre a criação fundamental positiva é cuando vemos tanta fundamental información quando sobre vemos tanta violencia informação y malos tratos. sobre violência Es e maus garantizar tratos. y sobre todo fomentar que las E é niñas, garantir e, niñas y sobretudo, fomentar que adolescentes as crianças e crezcan y se adolescentes desarrollen en ambientes cresçam e sanos, se desenvolvam amorosos y em ambientes receptivos a sãos, sus amorosos e necesidades receptivos às suas resulta necessidades. fundamental para Resulta garantizar su fundamental para bienestar y pleno garantir desarrollo. seu Y bem-estar para ello es e necesario poner pleno este tema en la desenvolvimento. E mesa, para isso é necessário discutir y colocar esse dialogar de tema na sobre qué es mesa, necesario atender discutir e como dialogar o gobiernos, que é pero sobre necessário todo atender escuchar como qué es lo que las governos, mas infancias y sobretudo las escutar o adolescencias que a quieren, infância e a adolescência, necesitan o que y eles querem, consideran prioritario necessitam atender. e consideram Para prioritário comenzar con el atender. diálogo en torno a Para crianza positiva, começar les com o recuerdo de manera diálogo breve las sobre pautas de criação participación, positiva, eu vou ya que lembrar este vocês webinar das contará pautas de participação. afortunadamente con mucha participación. Esse webinário Les vai solicito contar que com las muita intervenciones se limiten a participação. Eu máximo 1 minuto y medio, solicito para que dar as tiempo y espacio a intervenções que todas y todos puedan sejam de participar. no máximo 1 minuto e meio También para que les todos possam recomendamos participar. evitar el uso del Também lenguaje técnico y de recomendo herramientas como PowerPoint. não Les utilizar comento que contamos con un intérprete linguagem apoyando a las y los técnicos e adolescentes de Brasil PowerPoints. para la Nós traducción temos simultánea, intérprete para que puedan seleccionar apoiando el as idioma de su adolescentes de preferencia en el Brasil. icono del mundo que se encuentra en la parte Vocês superior podem izquierda de su selecionar a pantalla. interpretação no Por ícone de último, mundo que les aparece aí recuerdo que embaixo. al E por inicio de su último, participación eu digan lembro su que ao início nombre da y la institución, participação, vocês asociación digam o o grupo al que nome e a pertenecen. instituição ou Brindaré la associação ou grupo ao pregunta que que guiará vocês las pertencem. participaciones e iré dando la palabra a cada Eu uno vou de falar a manera breve. pergunta, a Habiendo pergunta hecho esas fomentadora, e vou precisiones, abrir a me palavra para cada um de gustaría dar vocês. inicio al Bom, eu diálogo gostaria de sobre crianza dar positiva, início ao lanzando diálogo la sobre primera criação pregunta. positiva, lançando a primeira ¿Cómo crees pergunta. que puedan Como participar você acredita las que niñas, possam niños participar y as adolescentes crianças e en la adolescentes mejora de la crianza na positiva como melhoria da política criação pública? positiva como Y para política empezar, me pública? gustaría darle la E para palabra a Melissa. começar, Adelante, eu Melissa, gostaria por de dar a favor. palavra a Melissa. Melissa, por favor. Vale. Muy buenos días o muy buenas tardes. Mi Bom nombre es dia, boa Melissa, tarde. Meu tengo nome é 16 Melissa, años y soy de tenho Perú. 16 anos, eu Y sou de según mi Peru. experiencia en E mi segundo a país, minha para que niñas, experiência niñas y no meu adolescentes puedan país, contribuir en para que verdad as crianças e y de adolescentes forma possam efectiva a la mejora de la contribuir de crianza verdade positiva como política pública es nessa solo a melhora través de de criação las mismas positiva voces como de los política niños, niñas y pública é adolescentes através das y sus mesmas vozes das experiencias, crianças e centrándose adolescentes e das en lo particular, experiências, centrando-se no considero en tres áreas clave particular. Eu considero para 3 lograrlo. áreas-chave Y la para primera sería la alcançar isso. E a participación primeira activa seria a en participação políticas ativa públicas a promover a los em niños y políticas adolescentes como públicas agentes de promovidas sensibilizar a los padres pelas crianças e sobre adolescentes como compartir agentes de experiencias de los niños y transformação, adolescentes para fortalecer los compartilhar programas de experiências para mitigación. fortalecer os Y programas tercero, de la participación de mitigação. otros E actores como la terceiro, a sociedad civil participação de que outros podrían atores crear como a un sociedade ambiente civil generacional. que podem ¿Cómo criar se uma ponte lograrían estas tres intergeracional. áreas clave? Como se Primero es chegariam nessas preguntarle a los 3 niños, áreas-chave? niñas y adolescentes Primeiro, cómo harían perguntar às los niños crianças e representar la adolescentes crianza como elas positiva podem pública contribuir à criação y sus positiva pública experiencias frente a e as ello, suas experiências específicamente a diante a aquellos que isso, necesitan especificamente aos que aprender, necessitam ya sea aprender, dirigido a los padres. ou seja, Una vez dirigir-se aos realizado pais. esto, aquellos niñas y adolescentes Realizando voluntarias isso, podrían recibir algunas as crianças e adolescentes recomendaciones voluntários poderiam receber em, que recomendações puedan decir al educar a los que padres acerca de la possam importancia de la crianza positiva. educar os pais Es de sobre esta a forma criação que habría una positiva. participación activa en Nessa forma, políticas haveria uma públicas participação ativa para em políticas promover la participación públicas de los niños, para niñas y promover a adolescentes participação das como agentes crianças e educativos y adolescentes así como poder agentes de sensibilizar a los mudança padres para e recibir un assim poder respeto sensibilizar genuino. os pais Dicho para receber um este respeito plano de tres genuíno. áreas clave, Dito esse plano de 3 que podría mejorar la áreas-chaves, crianza que positiva como poderia política melhorar a pública, criação con la positiva como participación de los política niños, niñas y pública com a adolescentes, participação das es más que crianças e claro que sí se adolescentes, puede realizar é mais que claro que se possa este tipo realizar de actividades esse con tipo de su participación atividade como com a sua protagonista, con la participação colaboración de como otras entidades protagonista, importantes com a como la sociedad colaboração de civil. outras entidades Me como a sociedade gustaría civil. explicar ello Eu más gostaria de adelante. explicar Y um pouquinho bueno, mais à también frente. como política E pública, também, los como niños y política niñas pública, adolescentes as crianças e podrían adolescentes participar para su poderiam mejora participar para y sua es por esta melhoria. razón que
E é participó será por essa este razão que eu plan comecei a esto ser especificado porta-voz, de cómo porque estos niños y niñas esse pueden plano e dessas participar três áreas-chaves de como solo as puede crianças ser podem implementado participar, si en só verdad pode ser se les implementado se de escucha verdade de parte de otras se entidades escute as y aquí crianças da demuestra que parte de se outras puede mucho más entidades allá que una escucha pasiva. e que Entonces, seja muito mais do que eso uma sería escuta todo. passiva. Muchas Então, gracias. isso seria tudo. Muito obrigada. Muchísimas gracias a ti, Melissa, y creo
Obrigada, Melissa. Eu acho que você iniciou esse webinário com pontos-chave muito importantes, que não só fiquem as palavras ou a ação, e que no dia de amanhã aconteçam outras coisas, mas eu gostaria de resgatar o que você disse, retomar para todos vocês como agentes de mudança, fazermos parte não só no discurso, mas na prática, e como traduzir isso em políticas públicas. Muito obrigado. Eu gostaria de dar a palavra a Salvador do México. Bueno, pues muchísimas gracias y pues muy buenas Muito tardes. obrigado, boa tarde. Meu nome é Salvador. Eu sou originário do estado de Eu México y sou tenho do 14 estado do anos. México, tenho 14 anos. E a mí se me hace um tema bastante assertivo. Para mim é um E tema muito pues, para assertivo. iniciar, quisiera mencionar E que para uno de los iniciar, eu puntos queria que hemos mencionar que um dos expuesto pontos las que niñas, nós niños y expusemos, adolescentes, as crianças e es ir adolescentes, contando con espacios de é contando com participación y que espaços de de esta manera participação e nosotros que dessa maneira podamos exponer nós nuestras possamos expectativas o expor nossas incluso nuestras expectativas propias ou experiencias inclusive as nossas próprias y pues de la forma experiências, en la que afecta na forma com que las vivencias en afetam nuestras a vidas y violência emociones, sobre as nossas con vidas e la emoções, finalidad de que logremos com a concientizar finalidade en de que nós general a la alcancemos sociedad. conscientizar e conscientizar a También sociedade. coincidimos en que debemos E seguir também difundiendo coincidimos em que nuestros nós derechos devemos y seguir fomentar difundindo a que se nossos denuncie direitos e cualquier tipo de fomentar violencia a en que se denuncie contra de qualquer tipo de nosotras y nosotros, violência porque pues sabemos contra que nós. algunas veces se nos Nós dificulta sabemos que denunciar, algumas vezes fica más que difícil nada porque denunciar, pues las personas no cuentan así, por así decirlo, porque as con la pessoas confianza o a veces não contam ya com a sabido meterse en algún confiança, problema a la hora de denunciar. ou às Es por vezes eso as que pessoas pues se metem num desde problema na hora de nuestra perspectiva de denunciar. las niñas, niñas y adolescentes, Desde a pedimos perspectiva de das que crianças e nosotros adolescentes, podamos nós pedimos concientizar y que nós además possamos fomentar las conscientizar denuncias. e, ademais, fomentar as Además de que denúncias. también es muy importante Ademais de que também é que muito las niñas, importante niños y de que as adolescentes crianças e tengamos una adolescentes participación tenhamos activa uma en las participação políticas ativa públicas nas de manera políticas directa. públicas de maneira direta. También es importante seguir alzando Também la é voz importante a favor de seguir niñas, niños y alçando adolescentes a y de voz a nuestros favor derechos de para crianças e que no se adolescentes siga e dos nossos normalizando direitos, la para que não se siga violencia que se normalizando a ejerce en contra de violência nosotros y nuestros que se derechos. infringe contra nós e aos nossos Y pues direitos. también que no se use la violencia E en forma também de que não se use a crianza y que violência em logremos un forma de presente y criação un futuro e que libre nós tenhamos para um presente nosotras e y um futuro nosotros. livre. Y pues muchas gracias por este espacio E que nos muito obrigado brinda, por esse ay, perdón, que espaço nos brinda que para vocês ser nos escuchados y deram atendidos. Y para ser pues escutados e muchísimas gracias por su atendidos. atención. E obrigado pela atenção. Muchísimas gracias a ti, Salvador, y sobre todo por Obrigado, estar aquí en este Salvador. espacio, porque sé que lo que tú nos estás compartiendo Obrigado representa porque no solo o que los você está sentimientos compartilhando não de representa otras só o muchas que você niñas, pensa, niñas y adolescentes mas o que que outras muitas Eh, pessoas y também sí me pensam. parece muy importante que Me parece muito podamos importante escucharles que de nós sus possamos experiencias escutar también, de sus essas experiências antecedentes, também porque de situações de muchas veces violência, creo que las porque personas muitas adultas vezes podemos as caer en, ¿no? pessoas Los resultados de adultas este estudio dicen podemos ficar, não, porque o resultado consideramos que desse los estudo efectos de la violencia diz, pueden ser ou algunos, então a pero no hemos gente visto por considera sí. que o efeito da Ustedes violência que pode han ser tenido alguna tal, experiencia, mas vocês que díganoslo, tiveram alguma pero no experiência, podemos esperamos escucharlo que de não, viva voz y entonces mas saber cómo que lo nós están viviendo possamos y también cómo escutar nos afecta y realmente entonces como poder vocês estão actuar vivendo e como isso conforme a las afeta sugerencias que vocês ustedes nos están e poder atuar mencionando. Así com o que que vocês muchísimas estão gracias por mencionando. poner esto en la Então, muito mesa. obrigado por colocar isso A na mesa. continuación me gustaría darle la palabra Para a continuar, eu Alana gostaria Victoria. de dar a palavra à Vamos por ahí. Vitória. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde. Meu nome é Vitória, sou natural do Brasil. Vou falar sobre parentalidade positiva. Eu quis ser relatora desse tema, parentalidade positiva, porque é um tema que me joga em um oceano de curiosidades. Pois bem, vamos lá. Quando a gente aborda a parentalidade positiva, percebemos que é um assunto novo e que existem muitas propostas a seu respeito, como na criação de crianças e adolescentes. Percebe-se que é necessária uma formulação de valores, a erradicação do trabalho infantil, foco em reeducar os responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes. Na implementação de políticas públicas, se vê que no Brasil apenas um Estado vem debatendo sobre este assunto, assim dando um exemplo do quão importante é a participação ativa de crianças e adolescentes, principalmente nos espaços públicos, para a divulgação da parentalidade positiva, para que seja um assunto conhecido diante da nossa sociedade. A criação de políticas públicas a respeito da parentalidade positiva deve estar dentro de toda forma de combate às violências, evasão escolar, trabalho infantil, para que as crianças possam ter um crescimento, um desenvolvimento infantil adequado para elas.
São coisas que não devem ter dois pensamentos a seu respeito, para serem eliminados nos âmbitos sociais. Assim, pais e responsáveis podendo ter um determinado conhecimento a respeito do que é uma educação sem violência, de uma criança crescendo e tendo sua inocência preservada, a necessidade da efetivação das leis, a criação de algumas para que esse tema seja levantado e efetivado pelos estados. As questões vêm ligando Estado, escola e família. São esses os portadores que podem oferecer uma criação positiva para nós crianças e adolescentes. Se não existe um debate entre os três, não existe consenso necessário para desenvolver algo que para crianças e adolescentes. Não tem como ter consenso se o Estado, a família e as escolas não estiverem em consenso, não estiverem juntos, lutando contra tudo aquilo que vem violando os direitos das crianças e dos adolescentes. Talvez possamos, né, juntos, nós crianças e adolescentes, eu aqui no Brasil e meus vizinhos aí na América Latina, cada um levar um pouquinho da parentalidade positiva para os nossos pais, para os nossos responsáveis, às vezes nas escolas, nos trabalhos em grupos. E por fim é isso, gente. Eu mando recordações do Brasil para todos vocês. É uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço muito vocês do México por terem solicitado e me apoiado. Muito obrigada. Muchísimas gracias a ti, Victoria. Obrigado, Vitória. Ao Ao fim, eu vou recuperar justo os pontos importantes que você mencionou, como a participação que inclui modificações sobre as leis. Muito obrigado. Para continuar, eu gostaria de dar a palavra a Benedite. Eu sou Benedite, tenho 16 anos, moro em Colômbia. E sobre a pergunta, eu considero que as crianças e adolescentes devem fomentar e normalizar tudo o que nos ajuda sobre o nosso psicológico, começando com a nossa família. Nossa família é o nosso principal círculo emocional, ao qual devemos somar como algo positivo e não ter medo de respeitar. E as instituições, pouco a pouco, vão fazendo esse desenvolvimento. A instituição já conta com pessoas autorizadas, com pessoas que podem ajudar nesse desenvolvimento. Por outros lados, também podem entrar autoridades, as quais nos ajudam e beneficiam esse mesmo desenvolvimento. Mas qual eu vejo que é o principal problema? Nós estamos tomando isso como um ponto muito negativo, desse medo que nós temos de nos expressar, o que se está legal se sentir assim, se não está legal, não sentir o que sente o resto. Mas graças a várias ferramentas que estamos usando e que estão nos ajudando, nós já somos uma sociedade muito aberta, mais disposta a fazer essa mudança. E é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado pela participação de todos. Para continuar, eu gostaria de dar a palavra para a Rebeca. Olá, sou a Rebeca, tenho 10 anos, sou do México, e eu gostaria de começar com uma frase. O amor e o respeito são a chave da criação positiva. Já com essa frase, eu poderia dizer que para conhecer o que ocupa uma criança ou adolescente, é necessário escutá-los e não adivinhar. Que o governo e as autoridades realmente tomem o tempo de escutar suas inquietudes e necessidades. Eles devem estar em cada parte desse processo com uma participação ativa e direta em base às suas experiências como infantes. Que a sociedade e o governo nos envolva para que conheçam os nossos direitos. Minha decisão de ser porta-voz é justo para que as infâncias reconheçam seus direitos e cada vez os problemas de violência e maltrato diminuam. Eu busco que a sociedade melhore e para que possamos evoluir e todos sejamos felizes. Obrigada. Obrigada, Rebeca,
principalmente sobre a frase que você nos Me gustaría compartilhou. dar la palabra a Fernando. Eu gostaria de dar a palavra a Paraguay. Fernando, do Paraguai. Hola, ¿sí me escucha? Te escuchamos perfecto. Bueno, yo soy Fernando de Paraguay, Sou tengo Fernando, 14 de años Paraguai, tenho y 14 represento a anos UNAL. e eu Yo creo represento. que es una forma en que los Eu niños acho y que uma forma em que adolescentes as puedan crianças e participar adolescentes possam de una manera más participar activa de uma maneira en la mais creación de ativa políticas sobre crianza na positiva criação de políticas sobre sería criação en positiva la implementación de seria a canales implementação para de donde ellos puedan canais contar onde eles cuáles son sus necesidades possam puntuales. contar quais são suas necessidades Sería que, pontuais. por experiencia personal, Por experiência en mi país própria, no meu doy cuenta de país, que las necesidades que tiene la as gente necessidades que as que vive en pessoas las zonas más urbanas que as pueden pessoas no ser que las vivem nas mismas zonas mais que están urbanas teniendo otros que viven más podem alejados de la não ser capital. as mesmas que Entonces, das creo pessoas que que vivem una mejora de longe estos da canales capital. para que Então, eu puedan acredito que a escuchar las melhoria desses opiniones y las canais necesidades para escutar de as toda opiniões, la as gente del país, necessidades de todas as pessoas, yo creo que esa sería una buena manera eu para acho que essa que seria uma boa eh, maneira haya una participación para más que haja activa uma de los niños y participação mais adolescentes. ativa de crianças e adolescentes. Muchísimas gracias, Fernando. Y creo que Obrigado, retomar un poco Fernando. esto, ¿no? Me parece muy importante que digas que Me es parece muito hacer una importante participación de verdad activa y que que incluya tenham uma a todos participação los diversos ativa e contextos que y necesidades. inclua a todos os Muchísimas gracias. contextos e as necessidades. Me Muito gustaría darle obrigada. la palabra a Eu gostaria de Andrea dar de a México. palavra a Adelante. Andrea de México. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Boa tarde a Mi todos nombre e a es Andrea, todas. tengo Meu nome é 17 Andrea, años tenho y 17 soy anos integrante de la pandilla e eu de sou Ciudad Quebec, que es integrante un observatorio electoral de la do niñez y las Observatório juventudes Eleitoral da del Infância e da Instituto Electoral de la Juventude Ciudad do de Instituto México Eleitoral da y Cidade do vengo también México. en vinculación con World Vision. Ser parte de Ciudad Quebec me ha dado Ser parte da oportunidades muy cidade valiosas de que dialogar vê y me dá escuchar a uma más oportunidade personas muito que valiosa se de interesan escutar por la política a y la mais pessoas que sociedad, se interessam de pela entornos política e pela directos y también sociedade, aquellos que de traspasan entornos fronteras. diretos e também Y aqueles que bueno, con transpassam respecto a fronteiras. involucrarnos en E la com crianza respeito a nos positiva, envolver na criação positiva, fundamentalmente creo que debemos tomar en fundamentalmente eu cuenta acho que nós devemos que tomar em entender sus conta pautas es que algo entender as retador, suas si bien pautas para las madres y é padres, muito bom, también principalmente lo para es mães e para pais, nosotros como infancias y também é adolescentes. para nós como infância e La adolescência. curiosidad que nos A permite llegar a la curiosidade que nos información permite chegar à correcta informação puede y correta creo que debe ser pode e eu fomentada acho por que deve ser educadores y fomentada por responsables de educadores e crianza. responsáveis de criança. Pues cuando nos encontramos en un ambiente donde Quando cada nós parte encontramos integra num siente ambiente seguridad, onde cada esto nos puede parte se ayudar a envolve na establecer segurança, límites isso en pode ajudar a conjunto estabelecer necesarios limites em y conjunto poder negociar necessários acuerdos al e poder respecto desde nuestras negociar casas. acordos a De este respeito das modo, nossas casas. creo que cuando llegue el Desse momento de modo, eu acho externar que quando nuestras chega o vivencias y nuestras momento de opiniones en externar espacios nossas públicos como vivências este, em espaços públicos tendremos la como claridad esse, de las nós vamos experiencias ter a propias claridade en das lo que experiências respecta a la próprias crianza no positiva. que respeita à Y criação entonces positiva. sabremos abordar el E tema então cuando nós sea vamos saber considerada abordar nuestra o tema quando participación. seja considerada a nossa En este participação. sentido, saber que Nesse los casos sentido, saber individuales que os no casos igualan a lo individuais colectivo não y igualam ao reconocer la coletivo diversidad de e familias que reconhecer a pueden diversidade generar de famílias que divergencia en algunas podem gerar opiniones divergências em algumas es opiniões crucial en niñas, niños é y crucial em adolescentes. crianças e Al tomar en adolescentes, cuenta todo ao lo tomar em anterior, conta que todo llegar a o acuerdos en anterior, común a la hora de llevar chegar a este ámbito acordos em comum na hora legislativo, pues va a ser de una tarea mucho más sencilla en considerar o colaboración con legislativo, autoridades porque e instituciones que tienen estos espacios com de autoridades debate e abiertos para instituições que todos. têm esses cargos abertos para Y nós. agradeciendo este foro, E me agradecendo gustaría esse extenderle a la fórum, eu audiencia gostaria una de estender à invitación a audiência reflexionar um sobre cada convite a una de nuestras refletir participaciones el sobre día de cada uma hoy, das nossas porque la participações no crianza dia de positiva hoje, creo que es la mejor porque a manera de criação formar positiva acho personas que é a melhor que maneira van a de salir al mundo formar con una visión pessoas y con un entendimiento de que vão saindo valores com uma y visão e pautas com um sociales entendimento de valores mucho e más pautas beneficiosos sociais para la muito colectividad mais y que pueden traer beneficiosos un para a entorno violento. coletividade e que podem trazer Personas um que entorno conozco muy de violento. cerca me han Pessoas que eu hablado conheci también de muito de perto situaciones me falaram também difíciles de en las que se situações encuentran las difíceis infancias a su nas que se alrededor encontram as en infâncias ao países seu de redor, América, con nos una países da constante América, exposición a la violencia com en uma las constante calles y en las exposição à calles. violência No nas necesitamos que se ruas. siga ejerciendo Nós não contra nosotros precisamos de ninguna que manera. se siga exercendo El violência cambio empieza por contra nós de mí nenhuma y por maneira. Eu acho que ustedes quienes a nos mudança están começa por escuchando mim e por y es vocês que nos crucial estão comprometernos escutando, a e é regalarle una vida y un crucial nos desarrollo pleno comprometer a a las dar infancias y um adolescencias de las desenvolvimento pleno para as generaciones tanto infâncias, actuales como para as futuras desde el gerações tanto inicio de atuais sus vidas. como futuras, desde o início das Aprecio suas mucho que vidas. se den la oportunidad de Muito abrir obrigada la mente a nuestras por opiniones, dar a ya oportunidade que de abrir a conforme mente às damos a las nossas experiencias de las vozes, juventudes que damos as interamericanas experiências das aquí juventudes y interamericanas defendemos por aqui encima de e todo a defendemos, las y los que hoy más
acima de necesitan que tudo, este mensaje sea entregado. hoje os que mais necessitam que essa mensagem seja entregue. Obrigado. Gracias a ti, Andrea, por lo
Obrigado, Andrea, pelo sobre que todo você por lo que comentou, hablas de sobretudo bueno, sobre o que que você esta clase falou ya habla sobre cómo realmente implementar la sobre crianza como positiva y de los retos que implementar a criação positiva. muchísimas gracias. Muito obrigado. No sé si Melissa tengas algo Eu más não que sei agregar se a tu Melissa participación. tem algo mais a falar na sua participação. Bueno, sí, me gustaría Bom, eu hablar de gostaria de otros falar actores talvez de importantes, outros atores importantes, como, o sea, esenciales essenciais para la inclusión de para niños y a adolescentes en la participação de mejora de la crianças e crianza adolescentes na positiva melhoria da criança como positiva. política pública. Y bueno, específicamente y para ser breve, Especificamente, para ser breve, el involucramiento en políticas públicas como brindar o envolvimento oportunidades para que político participen en la formulación y evaluación de para que eles políticas públicas participem de da crianza elaboração de positiva políticas públicas y que na así se criação garanticen que positiva sus voces e que sean assim escuchadas y consideradas, y que faça también garantia para de que que suas se vozes sejam realice un escutadas verdadero e cambio para se que se debe realize uma considerar mudança, se deve aspecto considerar também legislativo. o Eh, respeito si bien en legislativo. una comunidad los niños y niños adolescentes Numa pueden comunidade, educar a as los crianças e padres, adolescentes possam a sus educar aos padres, pais, también fazer estos deben ser escuchados oficinas, durante la também formulación y eles devem evaluación ser de políticas escutados de na crianza elaboração de positiva, políticas ya de que criação son los positiva, mismos niños y já que são adolescentes as muchas mesmas veces que crianças e una adolescentes ley que às verdaderamente vezes tangible y realiza un uma impacto lei é solo es una declaración en intangível un documento. e não faz Es um por ello impacto, que é es uma importante también que los declaração só niños em y los adolescentes documento, participen de esa para forma. que crianças e Y adolescentes também solamente participem dessa forma. me gustaría recalcar eso, que E eu inclusive no gostaria solo que de ellos recalcar participen isso, activamente en estas de que eles reuniones, sino que participem los mismos ativamente, municipios pueden apoyar con la para implementación que de os planes de municípios estudio possam apoiar escolares acerca de crianza positiva o acerca educación da sobre criação derechos positiva, infantiles en su propia sobre direitos juventud. infantis, Así que si en verdad queremos realizar una mejora que trascienda más que una assim declaración en un que documento e impacte la se tem uma sociabilidad de niños y declaração no adolescentes, documento e que entonces se impacte necesita este a tipo de vida de crianças e colaboración adolescentes, se con la necessita esse mayor tipo de cantidad de actores, colaboração tanto como com a maior los parte niños de y los atores, adolescentes, como los tanto padres como y crianças e la familia. adolescentes, como Así pais que e na solo sociedade quería civil. añadir eso. Só Muchísimas queria gracias, acrescentar Melissa. isso. Y bueno, para cerrar con Obrigada, esta Melissa. E participación para encerrar com a essa esta primera participação, pregunta, me gustaría concluir esta parte dando la palabra gostaria de a concluir essa Angelina de Ecuador. parte Adelante. dando a palavra para a Angelina do Equador. Muy buenas tardes con todos, muchísimas gracias por las palabras. Olá, Soy obrigado vocera del pelas movimiento Por palavras. Ser Niña, el mismo lucha Eu por sou un do mundo más movimento Por justo Ser y de Ninha, igualdad, que luta por um especialmente mundo para mais las justo niñas, de igualdade, y en especialmente contra de para la as violencia meninas contra ellas. Es un e gozo contra a poder violência estar en contra este espacio elas. seguro de participación, en donde Eu representamos gosto las desse voces espaço de esta seguro de realidad y participação, onde formamos el nós cambio para representamos el as mundo. vozes A e lo largo formamos del a taller mudança. y a lo largo de las presentaciones de mis compañeros, Ao longo lo das que más hemos apresentações, destacado es o lo que mais eu interesante ressaltei, de cómo un tema o tan que foi relevante interessante, que habla como é sobre um tema tão niñez y relevante que adolescencia fala sobre crianças e nos hace adolescentes, cuestionarnos el por qué el mismo nos no faz se puede trabajar con questionar sus principales o protagonistas, porquê não se en pode que deberían trabalhar com os ser tan principais escuchados protagonistas, todo el que tiempo deveriam y mucho ser más tão para crear escutados todo o niños y tempo. jóvenes mejores. Por esto es necesario tratar estos Por temas isso, del é necessário reconocimiento de los tratar esses patrones temas culturales de de violencia reconhecimento a que padrões culturais de todavía siguen violência, existiendo, que para que todavia así seguem esto sea un existindo, proceso para que intergeneracional assim esse que seja um inicie en processo esta generación y intergeracional así se formen nuevas sociedades e que para estén que se formem abiertas a novas un cambio sociedades y que han sejam puesto abertas por el amor y por a el uma respeto, mudança que nos com hagan amor e com cuestionar los respeito, comportamientos que nos faça violentos que questionar os lamentablemente comportamentos fueron muy violentos, comunes para nuestros que padres cuando ellos lamentavelmente fueron foram muito criados, comuns para os que nossos sepan que pais existen quando otras eles foram criados, metodologías que son muchos más abiertas y que también son e muy para que nós efectivas en la crianza. saibamos que existem outras Entonces, ¿qué metodologias que são podemos mais hacer para eficientes. cambiar esta realidad? Então, o que nós podemos Debemos fazer para mudar enfocarnos essa en 3 ejes realidade? fundamentales: Nós devemos nos focar em capacitación, 3 coisas difusión y fundamentais: formación, capacitação, que les difusão brindarán ese e empoderamiento y confianza en la informação, niñez, que adolescencia y nos vai dar juventud. o El empoderamento da primero, nossa infância e capacitación. adolescência. Como sabemos, Primeiro, a este es un capacitação, proceso como que nós no se sabemos, realiza esse é um muy processo que comúnmente en não la se sociedad realiza comumente y na la nossa mayoría de las sociedade. organizaciones que lo A hacen maioria son das gubernamentales organizações y se são encargan não de llevar las governamentais comunidades información sobre qué es e crianza levam às positiva, comunidades los factores a que informação involucran sobre o que como é la criação alimentación positiva, os adecuada para fatores, evitar la como a desnutrición crónica alimentação infantil, adequada hasta para cómo evitar y a cuál desnutrição debe ser crônica el cuidado infantil, correspondiente até en como e qual deve diferentes ser edades. o cuidado Por eso correspondente às considero que es diferentes muy idades. importante Por empezar isso, a eu considero pensar que é muito en el importante ODS começar a de alianzas pensar estratégicas, em ya que en alianças el proceso de este estratégicas, primer eje es importante crear para que esse compromisos primeiro eixo seja estables con importante para nuestro criar gobierno y sus compromissos instancias estáveis com o públicas, governo, ya que son los principales responsables de de centralizar quem são y os principais organizar y responsáveis capacitar de a la realizar, sociedad. localizar e Un ejemplo de capacitar esto aquí en as Ecuador es el
pessoas. Ministerio de Inclusión
económica y social, que ofrece Aqui em Equador temos o capacitación Ministério sobre cómo llevar de una crianza positiva en Economia la primera Social, infancia, pero que lamentablemente mas o no que, alcanza a capacitar lamentavelmente, a un gran ele não número de alcança a familias o de capacitar a sectores. um número grande de Y famílias por ou de ello es setores, importante e por isso é generar estas importante alianzas gerar estratégicas. essas alianças Y sigue el estratégicas. siguiente paso, la difusión. E Es seguir no esencial para seguinte que se passo, a conciencie difusão. É desde necessário para casa y que, desde é las essencial para campañas que se educativas, entenda desde que campañas y no solo nas presenciales, instituições sino también educativas, desde virtuales, campanhas, podemos hacer un alcance mucho para que más nós efectivo possamos en la ter niñez y alcance muito adolescencia. mais Y assertivo como na les criança e mencionaba, adolescência plantar esa semillita del conocimiento. e Aquí essa é a llegamos semente al do tercer eje, conhecimento. formación, que Temos para o mí es el terceiro más eixo, importante, formação, porque que una para mim vez é o mais tenemos a importante. nuestra niñez, Porque adolescencia y juventud nós tivemos capacitada, nossa ellas y criança, ellos, adolescência e como juventude agentes de capacitada, cambio, pueden elas e ejercer eles, como agentes funciones de mudanças, temáticas podem relacionadas a ter crianza positiva, formação que así su relacionada à criação experiencia desde positiva su propia voz sea la creación de una e que use a política experiência desde pública a sua que própria voz realmente para les que se incluya. crie uma Y así política como esta pública participación directa, e como assim como essa espacio de participação niñez, direta, como esse adolescencia y espaço de juventud, criança e es adolescente e primordial, juventude ya sea creando é escuelas, mesas de primordial, trabajo y mucho más importante, espacios é seguros muito donde mais los mismos importante ter um puedan espaço sentirse ellos seguro mismos, para donde que se eles sientan possam sentir cómodos de eles poder mesmos, expresarse. se sintam Y así cômodos la de crianza poder se positiva expressar, también inicia desde casa, e para a criação donde brille positiva desde também se pequeños inicia y em que este casa. cambio empiece en todos E los que essa espacios mudança más concurridos. se inicie em todos os nossos espaços mais concorridos. Muchísimas gracias por todo lo que nos planteaste, Angelina. Y nada más me gustaría rápidamente Obrigado, resaltar nada mais gostaria de ressaltar lo que ya nuestras y nuestros voceros nos han, o que os nossos han porta-vozes expresado en torno expressaram a cómo pueden participar ellas y ellos para sobre mejorar como la eles crianza podem positiva como participar para política melhorar a pública. criação Escuchamos sus positiva e agentes de política cambio, pública, escuchar sus como agentes de expectativas y mudança, experiencias, no escutar solo suas sobre crianza positiva, expectativas, sino también sobre não só algunos sobre criação métodos positiva, violentos de crianza, la mas creación de sobre leyes métodos y la violentos de flexibilización, criação, tomándoles en cuenta su participación, la métodos importancia de del lei, amor y del respeto, identificação, tomar en cuenta la diversidad de contextos y tomar em por tanto de conta necesidades de a infancias, diversidade, adolescencias y a juventudes importância para integrarlo dessas esto infâncias, dentro adolescências e de las juventudes, pautas que realmente se para integrar requieran isso generar dentro das políticas pautas públicas. que se Me requerem parece políticas muy bueno públicas. Me parece establecer muito límites, bom ¿no? No tener estabelecer esta crianza limites, permisiva. não ter essa criação previsiva, Justamente, no, si en verdad se e quiere encaminar justamente colaboración, la colaboración se requiere de todas y todos. a Y colaboração se pues requer de todas e prácticamente todos, el plan en 3 puntos muy e o específicos que nos plano nos proyectaba 3 pontos esta Angelina. específicos que nos apresentava essa Muchísimas Angelina. gracias por sus Obrigado participaciones. pela Ahora me participação de gustaría todos. preguntar Agora eu si gostaria es de que alguna perguntar persona se adulta que se alguma pessoa encuentra adulta justamente en el que se Zoom quisiera encontra no participar, Zoom, aportar quiser algo más en torno a participar, esta pregunta falar algo a o en mais em torno torno a dessa lo que pergunta, comentaron ou em ya torno ao las y los que adolescentes. os Ahora adolescentes sí que el comentaram. micrófono es suyo, no sé si quieran por ahí Agora o abrir la microfone mano, é de levantar la vocês. mano Se vocês o quiserem abrir el levantar a mão micrófono. ou abrir o microfone. No sé si hay alguien ahí que quiera Não sei se tem participar. alguém aí que queira Adelante, Juan participar. Martín. O Juan Martín. Olá, muito bom dia. Gracias. Olá, bom dia, muito obrigado por tudo que os adolescentes trouxeram. Bom, eu queria complementar, acho que um dos desafios que nós temos no mundo adulto, e que é uma obviedade, é como vamos mudando a cultura do adultocentrismo, que claramente faz difícil com que nós possamos partir do mesmo olhar, das mesmas emoções, quando estamos conversando sobre a criação positiva. Porque claramente a construção adulta, e isso as crianças e adolescentes vão observar, existe uma pressão nas famílias, nas pessoas adultas, de ser um bom pai ou uma boa mãe. E essa pressão está no contexto familiar, comunitário, escolar. Isso implica ter domínio, controle. Isso claramente faz difícil a participação e a escuta de como construir uma criação positiva. Mas o que vocês falavam sobre mais capacitação, e colocaria ênfase ao que disseram também sobre formação, que é um pouquinho distinto ao capacitar, me parece que é central. Isso é o que nós conhecemos como uma mudança cultural, que nós necessitamos trabalhar desde os estados na política pública e também nas famílias, nas escolas. Porque ainda que nós pensemos na criação positiva, fundamentalmente nas famílias, as escolas também são espaços
onde se está dando pautas educativas, e tomara algum dia nós consigamos deixar atrás o conceito de criação, que segue sendo velho, que não reflete o sentido, para mudar uma lógica de acompanhamento entre as pessoas. Nós podemos nos acompanhar. Porque ainda estamos muito longe dessa reflexão, mas o mundo adulto, nós acompanhamos os nossos filhos e filhas e alunos, e ambos estamos nos educando. A criação é uma lógica vertical, e desde esse lugar já tem sérios problemas que vai dificultando, além de que nós coloquemos o eufemismo de criação positiva, segue tendo de origem um problema, e eu termino com uma situação inquietante que se está dando em muitos países, é que a resposta que muitas autoridades estão tendo ao anúncio da criação positiva é castigar todas as expressões de golpes ou maus tratos. E se vimos, não temos que aceitar. Na cidade mexicana, está recorrendo a levar à prisão das famílias ou essas pessoas. Isso é algo delicado, porque outra coisa que estamos observando, o abuso da separação familiar e o dano contra crianças e adolescentes vítimas de violências e os seus familiares que, depois de separados, enviados a instituições que nem sempre são as mais apropriadas. Redondeio com esse desafio cultural, essa necessidade também de pensar que, se não fazemos isso desde os estados com políticas públicas, com uma clara intenção, nós vamos ter na prática mais decisões e más ações, por mais que sejam boas intenções, porque vamos perder o sentido básico do que significa acompanhar a vida a uma criança ou adolescente, sem que isso signifique repetir velhos esquemas, mas não perder de vista que isso é um tema de direitos humanos. Obrigado, Juan Martín. Gostaria de recordar, para que vocês possam fazer uma participação de 1 minuto e meio, máximo, para que nós possamos dar a chance de participar a outras pessoas também. Agora, Manuel Abarca, pode falar. Obrigado, e obrigado de verdade às crianças e adolescentes que fizeram esses aportes, que nos levam a refletir sobre o que Juan Martín falou sobre o adultocentrismo, que é justamente quando nós consigamos mudar essa concepção de que eu, adulto, tenho que criar a uma pessoa menor de idade, se dá essa verticalidade que nos faz muito dano. Mas quando pensamos mais desde que como eu cuido e como cuidam de mim, como eu gero esse sentido de corresponsabilidade, eu acho que é onde as pessoas menores de idade conseguem justamente fazer a sua participação também, de poder entender como a pessoa que me está acompanhando não sabe tudo, não tem que saber tudo, e também eu gero esse nível de empatia desde a minha vivência. Eu acho que é realmente importante, e uma das principais coisas que me dizem as pessoas que trabalham é que exemplos cotidianos onde estão, os exemplos cotidianos que unicamente podemos tirar a participação delas, de crianças, adolescentes e jovens. Esses são os exemplos que nós necessitamos para poder compreender o que é isso de acompanhar desde o positivo, desde o desenvolvimento de habilidades. Então, eu quero incentivar vocês para que vocês sigam fazendo essa participação, para que tenham canais de comunicação efetivos e que rompam com o adultocentrismo que tanto não faz mal. Obrigado. Obrigado, Manuel. Para que possamos fazer esses acordos e estabelecer limites. Muito obrigada. Agora, Edith. As outras pessoas pensam no mesmo. E todos começamos a mudar, começamos colocando um grãozinho de areia, e tem muitas pessoas mais onde
Eu acho que como poderiam criar as crianças ou fazer crescer em uma família amorosa. Não todos tivemos uma família sempre houve problemas. Ih, tá cortando. Perdimos la conexión de Edith, pero bueno, creo que recuperando un poco de lo que pudimos escuchar y retomando lo que también ya decían otras voceras y voceros, es escuchar y darle espacio también para todas las vivencias, ¿no? Y escuchar desde cómo ha funcionado y otros espacios en donde no funciona para justamente como personas adultas, gobiernos, países, justamente podamos ahora sí que implementar y atender ahora sí que lo más prioritario. Me gustaría dar la palabra. Gostaria de dar a palavra a Maria Júlia Garcetti, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Sangari. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Sangari. Só nesse minuto e meio que nos dão para compartilhar. Eu queria ser referência a algo que Benedict falou quando nos falou do medo, apressar nesse processo justamente de construção da participação. Então, colocar e agregar o fato de que a criação positiva nos iguala a adultos e a crianças justamente nesse ponto das emoções. Por mais adultos ou pessoas com experiência que nós possamos ser, igual transitamos as mesmas emoções que as crianças e adolescentes nos espaços. E o que nos dá o enquadro, o enfoque da criação positiva é justamente isso, de habilitar os espaços e habilitar os tempos de escuta sobre esse trânsito das emoções e poder recuperar essa dimensão do que a gente faz. Que a política pública não deixe de ser o espaço também para a calidez e para a amorosidade. Isso é o que eu queria agregar. Obrigada. Obrigada, Maria Júlia. Justamente integrá-los como parte da política pública, como peça-chave dessa criação. Muito obrigada. Vou dar a palavra a Ivete, adiante. Obrigado, olá a todos e a todas. É um gosto ver vocês por aqui. Eu queria dizer também nesse minuto, e eu retomar o que dizia o Juan Martín, também efetivamente nós, os adultos, os que agora acompanhamos nesse desenvolvimento a crianças, nós também fomos educados em outros contextos. Nós não tivemos essa perspectiva que bom que evoluiu no tema da criação positiva, carinhosa e respeitosa, porque esses direitos precisamente são direitos que crianças... E nós fomos trabalhando isso desde a política pública dos direitos, para que isso fique como discussão no centro. Que vocês tenham o direito a ter um desenvolvimento integral, e esse desenvolvimento integral é parte da estrutura, primeiro, a estrutura do direito de vocês. Eu digo que na lei, inclusive, nós temos um direito por aí muito estabelecido, que é justo o direito à parentalidade assistida. E essa parentalidade assistida tem tudo que ver com dar ferramentas aos pais para que ponham em prática de melhor maneira, justo para garantir o que vocês precisam para ser atendidos, acompanhados, no processo de criação, nesse processo de acompanhamento, ao longo da vida, uma criação respeitosa e com carinho. São conceitos que
não utilizávamos muito os nossos pais, nossos avós, porque eles tinham outra estrutura na forma de criar e de impor, mas agora justo estamos tratando de melhorar essas estruturas e estamos fazendo muito porque só vocês, os jovens, os que estão dizendo até onde. Vocês, crianças, estão estabelecendo as suas necessidades e nós temos que escutá-las e temos que colocar ao centro as suas necessidades. O que diziam que os papais poderiam fazer com as crianças o que querem. Essa pátria potestade é uma ferramenta que nós temos como adultos para que nós colocamos em prática, para que vocês tenham um acompanhamento, para que se sintam sempre protegidos no seio familiar, seja com o pai, mãe ou qualquer cuidador que esteja aí no seu desenvolvimento. Eu queria dizer que escutar vocês nos faz entender até onde nós temos que fechar filas e, inclusive, dar conteúdo à estrutura, esse acompanhamento mútuo familiar. Assim que muito obrigado, crianças e adolescentes, por permitir escutar vocês para que nós possamos fazer o que da nossa trincheira nós temos que fazer. Obrigada. Temos que tomar conta nessas participações. A próxima pergunta, eu vou dar a palavra à Angelina. Adiante. Obrigado de novo pelo espaço. Algo que me fez pensar nas participações é que é muito importante começar a encarar, como disseram, a criação positiva de outras perspectivas. Passaram muitos anos de que nós temos conceitos prévios e parecidos, mas estamos vivendo problemáticas, estamos aproveitando as mudanças da sociedade, e eu acho que por isso é importante, a curta idade, começar a trabalhar sobre inteligência artificial, inteligência emocional nas crianças. Identificar quais ações nos faz se sentir mal, nos faz se sentir bem. Mas também é importante trabalhar com os pais e com as famílias. A maioria dos adultos não sabe controlar suas emoções. Não sabe identificar corretamente quando algo incomoda ou como comunicar isso assertivamente. A paternidade é muito complicada, como não existe um manual que diga como ser um bom pai. Mas existem formas de como ir averiguando nesse processo de trabalhar em conjunto com as crianças, com os filhos, é saber o que te incomoda, como podemos resolver isso em conjunto. O que eu digo, a forma que eu digo, se te afeta, me diga como fazer melhor. A gente olha na rede social e fala, que incrível como as coisas mudaram. Mas eu tive a oportunidade de ir conversando isso com a minha mãe e foi muito difícil para estar me expressando com ela porque eu não sentia essa confiança ou essa sororidade que agora nós sentimos. Isso é um problema em minha família, eu acho que é um problema em todas as famílias. Então, algo essencial é começar a manejar a criação positiva com o manejo de emoções dos diferentes tipos de violência, para que nós tenhamos uma consciência maior de até onde eu posso limitar as minhas ações para não causar feridas. Seria sarar feridas do passado por meio da criação positiva, já que dessa maneira eu não estou só formando a mim mesmo, mas também eu estou formando a meu filho, a uma nova geração de alguém que vai ser um pai ou uma mãe de família futuramente, que vai entender como suas ações, suas palavras, expressões, a forma de criar, cria um agente de câmbio, uma pessoa segura, uma pessoa que sabe atuar pelo meio do amor e por também meio do respeito. Obrigada. Obrigado, acho que o que você disse é chave. E para encerrar essa primeira parte, eu vou dar a palavra a Rose Adão e depois a Vitor, para poder passar a segunda pergunta. Olá, como estão? Boas tardes. Sou José Adão, sou de Bolívia. Eu vou começar com a criação de crianças, adolescentes e jovens. Antes,
Eu já escutei muitas coisas papás, autoridades que os pais, originarias, que as ¿qué autoridades decían? No originárias, dejaban o hablar a que las eles faziam? mamás, a las A gente não deixava as señoras, mães mujeres, falarem, as niñas. ¿Por senhoras quê? falarem, Porque en sí pensaban que, no, por ser mujer, no porque puede hablar, pensavam por que ser por ser niña, no puede mulher hablar, não o por pode ser joven, falar, por ser no criança não pode podía falar, por ser votar, no jovem podía não decir pode en votar, su não pode municipio, comunidad, no, yo quiero dizer que no esto seu cambie. município, Ahora, comunidade, ¿cómo não pode dizer eu estamos quero en que presente? haja essa mudança. ¿Qué Mas queremos? como está no presente? O que nós Seguramente en sus queremos? países ya debe haber leyes, Seguramente nesses países já deve haver organizaciones que leis, ayudan a los niños, organizações que a los ajudam as crianças adolescentes, e adolescentes, proyectos. como Y ahora, projetos. ¿cómo queremos que sea en el E futuro? agora, como ¿Alguien me queremos que podría seja dar no esa futuro? respuesta, por favor? Yo Alguém también estaba poderia dar essa pensando, pero resposta, por ¿cómo favor? Eu também quieren que estava sea en pensando, el mas futuro? como querem que seja Por no favor. futuro? Así, yo creo que tres frases parafraseando a Acho que Julia. Me parafraseando a gustó la Júlia, expresión de amorosidad. eu gosto da expressão de amorosidade. Agregaría también la Eu otra agregaria palabra também de a outra palavra acompañamiento de acompanhamento y otra más que significa e outra lo mais que que lo dijeron también, significa que los o que adultos disseram no também siempre que os tenemos la adultos razón. não Si sempre esas temos a tres razão. cosas las pudiéramos Se essas hacer três día a coisas día, sería nós diferente. possamos fazer isso dia a dia, seria diferente, com amorosidade, acompanhamento educativo Adultas estamos e que aprendiendo. os adultos e Espero que adultas darles estamos algunas herramientas. aprendendo. Gracias. Eu acho que isso pode ser uma resposta. Obrigada. José Dan, ¿estás por ahí? Isadão, está por aí? Sí, sí, aquí estoy, estimada. A ver, según mis respuestas en el futuro, Bom, segunda resposta, yo quiero que sea más transparente. eu quero que seja mais Digamos, transparente. si yo quiero opinar algo, que me escuchen. Se eu quero que me escutem, que se pueda, eso sería. Muchísimas gracias, José Dan. Y esperemos caminar hacia allá. Obrigado, José Adão. Cerramos Espero esta que a parte gente contigo. possa caminhar até lá. Nós fechamos com essa parte, então, Victor, adiante. Muchas gracias. No, yo estaba escuchando atentamente los aportes Obrigado, eu estava escutando de los y atentamente las aqui, adolescentes y también de los adultos das que crianças e hablaron. dos adolescentes e adultos que falaram. Y quería poner un poco el énfasis sobre E eu queria colocar um pouco problema que ênfase siento que se da en este sobre um problema que eu sinto que se dá nesse y es tema, que tenemos como un discurso del já deber que nós ser, temos ¿no? como um De la discurso crianza positiva, de la amorosidad, sobre a de la criação escucha, positiva, da amorosidade, da que ha escuta. dado mucho trabajo construirlo porque va en Deu muito contra de trabalho una serie de concluir, tradiciones porque isso vai contra tradições Pero que adultocêntricas. entre eso y la posibilidad real Mas entre isso e a possibilidade real de que um adulto, pai, mãe, controle sus emociones, controle suas como emoções, decía Angelina, como diz son Angelina, concretas y muchas veces en situaciones desafiantes, muitas vezes tem situações desafiantes, situações de ter outras problemáticas. hay una distancia. Existe uma Creo que distância. en esse sentido el Eu acho que nesse acompañamiento sentido, o que se acompanhamento plantea tiene que ser un acompañamiento tem que ser um que no sea acompanhamento que não seja introspección, de ni que sea prospecção tampoco de decir qué hay que hacer, como si se e supiera de por dizer otro o que lado tem que fazer, qué hay que hacer, e- sino más bien una posibilidad como de mas uma autocrítica. possibilidade como Este de autocrítica, aspecto que se planteaba recién, ¿verdad? De la autocrítica del adulto, ¿verdad? Ayudar a a pensar autocrítica do y adulto, no solamente decir cómo habría levar que a hacerlo, pensar ¿no? e não Creo somente que acá hay dizer un tema como tem que medio fazer. Eu complicado a acho que veces tem um tema meio metodológicamente. complicado, às vezes Cuando hablamos de metodologicamente, acompañar al padre, quando a la falamos de madre, acompanhar os de pais, formarlos, cuando hablamos de abrir espacios quando falamos de para formar, de abrir pensar lo que hacen, espaços. creo que a veces nos falta esa Eu acho idea que às como de vezes un nos falta essa ideia transformador justamente carismático de y no promover solamente de mudanças de atitude e não somente um no discurso. solamente señalar esse aspecto. Era somente isso que eu queria dizer. Muchísimas gracias, Víctor. Sin duda, todos los aportes son importantes y justo Obrigado, esto es Vitor. repensarnos si Tudo que vocês falam é importante. Eu acompañan no estou desde las justamente exigencias, sino de verdad un acompañamiento. repensando Entonces, me gustaría dar sobre paso esse a la segunda acompanhamento. pregunta Então, eu gostaria para de irnos dar um ahora sí que passo à mucho más segunda fluido y dar pergunta, tiempo también al segundo tema del webinar y estar para que a en gente el tiempo que possa se había dar pactado. o segundo Entonces, tema do webinário sobre la também. pregunta, Então, segunda sobre a pregunta segunda pergunta, es, ¿qué retos crees que que tienen las desafios você acha que tem as instituciones instituições para que para que este esse tema país? seja a Para prioridade empezar, no me seu gustaría país? darle la palabra a Para Emanuel. começar, Adelante, eu Emanuel. gostaria de dar a palavra para Emanuel.
Bueno, primero que nada, muy buenas tardes para todos. Olá, muito boa Yo tarde a soy Emanuel de todos. Eu Paraguay, sou Emanuel de Paraguai, tengo 15 años tenho 15 y anos. vengo como representante de la Eu venho Organización de como Niños y representante Adolescentes da de Luque, Organização de Crianças e Buenalu. Adolescentes Primero que de nada, Andalu. quiero dar a saber qué es en la crianza positiva. Es el conjunto de prácticas A criação de positiva é cuidado, de o, é protección, o formación conjunto y de guía práticas que ayuda al desarrollo que y ajuda crecimiento saludable de ao los niños, niñas y desenvolvimento adolescentes. saudável de crianças e Como adolescentes. ya escucharon esto, la Como crianza já positiva es escutamos, algo a criação sumamente muy positiva importante, es un é factor muito importante, é um que fator ayuda a la salud que mental de los ajuda a niños y saúde mental adolescentes das crianças e adolescentes. y nos provee muchas cosas. Y E, bueno, respondiendo a la pregunta, respondendo a ¿de pergunta qué retos creo de que quais que tienen desafios eu las acho que instituciones de mi tem país? as instituições do meu Primer país, reto que primeiro identifiqué es desafio que la eu formación identifiquei é y a formação concientización e para los padres de conscientização para una os buena pais crianza positiva de uma en el boa país. criação positiva no país. Otro reto es de que se incorpore Outro como eje de desafio é de que se prioridad incorpore como eixo la de salud mental prioridade en las a políticas saúde de mental crianza nas positiva. políticas de criação positiva. La crianza positiva es algo A sumamente criação importante positiva é porque muito importante cuando uno recibe porque una buena crianza positiva, se quando siente se tem uma bien, boa criação positiva, quando se sente tiene una bem, buena salud mental, quando alguém tem uma boa saúde no tiene mental, problemas y bueno, quando não tem los problemas, adolescentes, los niños y e adolescentes nos os sentimos bien adolescentes, nós nos sentimos actuamos bien bem, cuando nos sentimos bien. Esa sería como una pequeña nós frase. agimos bem quando nos sentimos Y bem, recalcando algo de lo que dijo uno de los compañeros, recalcando discúlpeme o que que disse um no dos me acuerdo el nombre, companheiros, eu não lembro o es de nome, que pueda añadirse más de la que se participación activa de los possa adolescentes colocar y mais uma niños participação ativa de sobre este crianças e tema que es la crianza adolescentes positiva, para sobre esse escuchar sus tema, que é a criação opiniones, positiva, para escutar las suas problemáticas que opiniões, tienen as y problemáticas que muchas eles otras cosas, têm porque e muitas nada de outras coisas, nosotros sin nosotros. porque Y bueno, eso ninguém é quería ninguém decirles a sem nenhum todos. de Muchas gracias nós. por su atención Então, eu queria y agradecer a todos pela atenção e é isso. No, a ti, Emanuel, muchísimas Obrigado, gracias, y sobre Emanuel, todo por comentar algo tan importante como incluir principalmente la por salud comentar mental en las algo políticas públicas de importante crianza. sobre como Muchísimas gracias. incrementar Me gustaría darle la a palabra en saúde segundo lugar mental. a Jimena. Eu Adelante, gostaria Jimena. de dar o segundo lugar a palavra a Jimena. Bueno, hola, Olá, soy Jimena Naí, eu tengo sou 11 Ximena, años, soy tenho del 11 país de anos, México. sou de Escogí México. ser vocera Eu porque, aparte de escolhi escuchar, siempre ser me encanta porta-voz porque, além demasiado de participar. escutar, eu gosto muito de Participo mucho. participar. Y Eu bueno, voy a participo comenzar. muito. Hace poco me puse a pensar Faz pouco tempo eu cuáles son los comecei a retos que pensar tienen todas las quais são os instituciones para que desafios que las têm niñas, todas as niños y instituições para adolescentes que as crianças e puedan participar adolescentes en la mejora de la possam crianza participar positiva como política pública. na Y criação bueno, positiva como política primero que nada, pública. siento que viene siendo reconocer y E, bom, seria garantizar este reconhecer e derecho que viene garantir siendo esse la direito que vem participación sendo a para que todas las participação, niñas, niños y para que adolescentes todas as crianças e puedan adolescentes decir lo que piensan, possam sobre todo en dizer o que temas pensam, que les principalmente afectan y les sobre importan. temas que Porque os cuando a un afetam niño ou le que os importa un importam. tema, tiene mucha imaginación, entonces tenemos Porque uma demasiado que criança tem decir. muita imaginação, então Otro nós temos muito sería o que dizer. promover espacios de Outro participación seria infantil y promover juvenil espaços de en la que participação los niños, niñas y infantil para adolescentes que as puedan crianças e participar adolescentes donde se possam sientan seguros de participar sí mismos onde se y sintam donde también los seguros apoyen a que pues, e se para expresen, que ¿verdad? sejam También apoiados sería para se fomentar expressar una cultura basada e en também respeto fomentar hacia uma todos cultura los niños, baseada em niñas y respeito adolescentes para com que todas as puedan crianças e sentirse adolescentes, para que muy, eles muy possam se seguros. sentir muito Porque seguros, siento que todos los niños, porque niñas y eu sinto adolescentes que tenemos todas mucho as que crianças e decir entre adolescentes temos nosotros. muito o que Y si los dizer entre compartimos, por nós. ejemplo, hace E poquito se, fue un evento, si se los comparto a mis compañeros, podemos difundirlo. Y se eu siento que posso falar com meus fomentar companheiros, acho que a gente pode un difundir diálogo isso. y respeto Um es súper diálogo e importante. com respeito, También isso é muito importante. fortalecer las E também capacidades de las fortalecer as niñas, niños y capacidades das adolescentes crianças e para que, adolescentes como ya dije, se sientan seguros de participar. para que eles se Porque sintam hay seguros de muchas crianças que participar. no Porque tem participan en muitas diferentes crianças que não aspectos, participam como los em deportes, outros las aspectos, actividades como infantiles, de porque no esportes, nos sentimos seguros. Y hay porque nós não nos muchas sentimos autoridades que nos seguros. ayudan y nos impulsan a participar, que nos sintamos más seguros. Y cuando yo voy a eventos, hay E personas a las que quando admiro, eu vou a como lo eventos, viene tem siendo pessoas que eu admiro, la licenciada Verónica, como la a maestra licenciada Jen, la doctora Jimena, Verônica, a y doutora ellas me hacen sentir Ximena. más segura, porque Isso me cuando faz sentir mais veo que segura participan, porque, siento, yo también quiero como eu ser como vejo que ellas, elas entonces cuando participam, eu penso, eu me quero ser impulsan como como elas si estuviera também. siendo ellas, Isso me como me apoyan, me impulsiona. dicen que yo puedo y siento que Elas las me dizem que eu autoridades es uno de los posso, retos e eu más acredito grandes que que para nos as autoridades esse é um dos desafios a maiores. participar, que nos den Para que espacio eles para que impulsionem as podamos crianças a participar. participar, que nos deem Y bueno, espaço para que possamos soy Jimena participar. Anaí, espero que les haya gustado mi participación. Bom, eu espero Recuerden que vocês que soy tenham de México. gostado da minha participação.
Japão, sou do México, e é isso. No, muchísimas gracias a ti, Jimena.
Obrigada, de verdad, por todos Jimena, tus aportes y eso, por ¿no? O todos os sea, seus contar con espacios aportes. seguros y sobre todo con referentes de personas adultas dentro de las instituciones que nos puedan brindar estos espacios. En breve doy la palabra a quienes tienen la mano levantada. Em breve eu já vou Nada dar a más me palavra para gustaría quem dar está la com a mão palabra a levantada. Melanie Eu de Guatemala. gostaria Adelante. de dar a palavra a Melanie. Saludos a todos los participantes de este Olá a todos webinar. os Mi nombre participantes es desse Melanie, webinário. tengo Meu nome é 15 años Melanie, eu y tenho 15 estoy muy anos. emocionada de estar Eu aquí estou muito representando a emocionada de estar aqui Guatemala, a representando la a institución Guatemala, CEIPA. Quiero a compartir instituição con CEIPA. ustedes Eu quero por qué compartilhar com decidí ser vocês vocera en el tema por de que eu crianza decidi ser positiva. porta-voz no tema de La razón por criação la que positiva. acepté ser vocera A en razão este pela tema qual es eu muy personal. aceitei A lo largo de mi vida he é sido muito pessoal. testigo Ao de longo cómo da la vida, crianza eu puede fui impactar en testemunha el de como bienestar y el a desarrollo de criação los niños y pode adolescentes. impactar o Creo que bem-estar e o todos desenvolvimento merecemos de un crianças e entorno adolescentes. amoroso y Acho que respetuoso todos para merecemos um crecer entorno y prosperar. amoroso Quiero para crescer e contribuir a crear prosperar. conciencia Eu sobre la quero contribuir importancia e de criar esta consciência sobre a crianza y importância cómo puede marcar dessa criação diferencias en nuestra vida y en el futuro de nuestros países. na nossa Es vida e no inspirador futuro do escuchar nosso las país. opiniones de É mis inspirador compañeros sobre escutar la crianza positiva y estoy de aos meus acuerdo companheiros en que sobre a la criação positiva. concientización es un Eu estou desafío de acordo que a fundamental. La falta conscientização de los é recursos fundamental. económicos, las A barreras falta dos sociales recursos y econômicos, as culturales barreiras sociais e también dificultan culturais el avance. também Además, los dificultam o puntos avanço. mencionados sobre la Ademais, os necesidad pontos de un mencionados sobre enfoque a y necessidade funcionamiento e um efectivo de foco, las um funcionamento instituciones efetivo y das personas instituições capacitados con e pessoas especiales para abordar capacitadas este tema de manera integral. En para cuanto a los elaborar retos esse que tema enfrentan las integral. instituciones para que Sobre la os crianza desafios positiva que as sea una instituições prioridad en nuestros enfrentam, países, considero que es la falta eu de considero conciencia que y seja a falta de conocimiento, consciência junto e con las conhecimento, barreras culturales junto com as barreiras establecidas y las culturais limitaciones de estabelecidas recursos. e as Son limitações de obstáculos recurso. muy São claros. obstáculos muito Además, la claros. evaluación y el Ademais, seguimiento a avaliação constante e o son segmento cruciales constante para garantizar são que las cruciais para políticas y garantir as programas políticas e implementados programas estén deteniendo un impacto para positivo en que la eles sociedad. estejam tendo um impacto También es positivo na esencial sociedade. involucrar Também é activamente a los essencial niños y envolver adolescentes en ativamente la as toma de crianças e decisiones adolescentes na tomada de relacionadas decisões con la crianza positiva. relacionadas com a Creo criação firmemente que positiva. superar estos Eu desafíos acho que requiere la firmemente colaboración que de todos, superar esse tanto desafio requer a instituciones colaboração de todos, gubernamentales, no como instituições gubernamentales, governamentais, não profesionales, governamentais, comunidades profissionais, y, es decir, la comunidades, sociedad en general. La crianza e dizer, positiva nas debe ser sociedades una gerais. A prioridad en criação la agenda positiva deve ser política y uma social de prioridade nuestros países, con la asignación adecuada de recursos y un compromiso muy, pero muy com os sincero. recursos adequados Podemos e o hacer que la compromisso muito crianza sincero. Nós positiva podemos sea una fazer com que a realidad en criação positiva Guatemala seja uma y realidade en em todos los Guatemala países de América e em Latina. todos os Quiero países da América agradecerles a Latina. todos por Eu escucharme quero y ser agradecer a parte todos de por esta me importante escutarem, conversación. por fazer Recuerden que parte dessa cada voz cuenta conversa. y cada esfuerzo suma para lograr un cambio significativo. Juntos Isso podemos crear soma un para entorno donde los alcançar niños y uma adolescentes mudança puedan crecer, significativa, para que possamos criar um aprenderse, entorno aprender a onde desarrollarse crianças en e un ambiente adolescentes amoroso y possam aprender respetuoso. a se Gracias por su desenvolver em atención um y ambiente compromiso. amoroso. Obrigado pela No, al atenção e pelo contrario, gracias a compromisso. ti, Melanie. Y no gracias por estos espacios, sino Obrigada, gracias a Melanie, por ustedes esses... que los Não construyen, que obrigado los hacen pelo posibles. espaço, mas obrigado a vocês Me que os gustaría dar la constroem. palabra a continuación a Jairo de Perú. Adelante, Jairo. Jairo, de Peru, pode falar. Olá, boa tarde. Eu sou Jairo, do Peru. Tenho 16 anos. Respondendo a problemática, bom, a pergunta sobre quais desafios as instituições têm para a criação positiva seja prioridade no país. Principalmente, eu acho que o mais importante seria a consciência. É necessário criar consciência sobre a importância desse sistema e também seria a educação. Temos que educar não somente aos jovens, para que entendam o sistema, mas também aos pais, que são pessoas fundamentais nesse processo da criação. Mais que tudo porque estamos falando sobre cuidado de jovens e que hoje em dia eles não têm ideia de como é o mundo. São muitas perguntas. Ao longo do crescimento, vem sendo uma grande problemática. Uma das coisas que eu queria falar também, eu sinto que as instituições deveriam promover recursos para esse tema, para que se possam informar de melhor maneira, para que seja de uma maneira mais efetiva e direta, para que tenhamos programas de capacitação, por exemplo, sobretudo também um serviço para trazer informação sobre esse tema.
Eu acho que deve haver mais que nada a promoção da criação positiva. Existem muitos lugares que não conhecem sobre esse método e se faz muito complicado levar informação segura sobre esse tema, o que é confiável, o que não é confiável, o que é creível ou não. Acho que nós devemos fazer uma promoção desse tema sobre... Bom, isso seria tudo. Obrigado. No, gracias a ti, Jairo, qué bueno y qué importante lo que pones sobre la mesa. Muchísimas gracias. Me gustaría dar la palabra a Saraí de Colombia. Adelante. Hola, buenas tardes. Perdóname por haber activado tan tarde el micrófono. Es que estoy en el colegio en estos precisos momentos. Al contrario. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre Bom, es boa Sarai. tarde. Meu nome é Tengo 15 Sarai. años y Tenho 15 anos. represento a Colombia. Estoy muy emocionada de Eu estar aquí el represento a día de hoy. Colômbia. Estou muito emocionada de estar aqui no dia de Quiero hoje. comenzar Eu queria diciendo começar esta pequeña frase. Un dizendo niño essa pequena educado sin amor frase. es un adulto sin alma. Uma Teniendo en criança cuenta educada esto, sem amor é um seguiré adulto con mi sem discurso. alma. En primer lugar, la Em crianza primeiro positiva lugar, es un a enfoque criação para positiva criar niños que se basa en el amor, tem, el respeto y pues en la empatía. se baseia no Muchos amor, no estudios han respeito e na demostrado que empatia. es muchísimo más eficaz Muito se demonstrou que é la mais crianza eficaz positiva o a la crianza criação respetuosa que positiva los de uma métodos criança de respeitosa crianza tradicional, de que os tales métodos como son el de criação castigo o tradicional, el como control autoritario. castigo ou controle Sin autoritário. embargo, hay una serie de retos que las Existe uma instituciones série pueden superar para de que la crianza desafios que as positiva sea instituições têm para una que essa prioridad criação en mi positiva seja país. uma prioridade no meu país. El primer reto creo que O sería primeiro el desafio, acho que estigma asociado seria a o la crianza estigma positiva. social da criação Muchas positiva. personas creen que la crianza Muitas pessoas positiva es acreditam que a una criação forma de positiva ser permisivo é uma o forma de ser no, tú permissivo, sal y llega a la hora que quieras, lo ou cual no es así. Sin embargo, la crianza positiva no significa ser permisivo, significa establecer límites y expectativas claras, pero hacerlo de una manera respetuosa y amorosa. de uma maneira respeitosa e Otro amorosa. reto es la Outro falta de desafio información y é a falta falta de de, informação, ¿cómo decirlo? Falta también de cursos hacia los padres para que sepan falta cómo de poner la cursos aos crianza pais para positiva que en práctica saibam colocar y, essa criação positiva em y prática, hablar y tener esa confianza con sus hijos día a para que día. tenham essa consciência Muchas personas com... realmente ni siquiera saben Muitas pessoas cuál es el realmente não significado sabem que es la qual é o crianza positiva o significado cómo que é a ponerla en criação práctica. positiva Esto quando se colocam debe em a prática. que realmente esto no es un tema que se enseña en las Realmente, isso escuelas o não é que um se tema que é enseña por ensinado casa, nas ya que escolas a ou que se ensina em muchos casa, de nuestros padres les queda já que muchísimo más fácil muitos dos nossos simplemente pais dizem que é pegarnos mais o fácil, amenazarnos con cualquier é mais cosa pensando fácil que negar así ou ameaçar vamos a gente com qualquer coisa, aprender que eso no lo achando que tenemos que nós hacer, vamos cuando aprender realmente lo único o que a gente tem que fazer, nos quando o meten en único la cabeza que es que no le podemos nos contar colocam na absolutamente nada cabeça é porque que ya não nos van a podemos hacer contar daño. absolutamente nada para eles porque eles vão nos Finalmente, fazer las dano. instituciones deben superar E, finalmente, as también instituições devem de cierta manera superar las barreras também económicas, porque por lo menos en mi barreiras país econômicas. Por sí exemplo, hay no meu varios cursos país, sobre crianza positiva, existem pero vários cursos sobre el criação costo positiva, para acceder mas a o ellos es un custo para poco fazer costoso é um y pouco esto alto. dificulta que las familias de bajos Isso ingresos dificulta para accedan que a ello. famílias A pesar de de todos baixa estos renda retos, es façam. importante que las Apesar instituciones desses educativas desafios, é trabajen para importante que hacer as de la crianza instituições positiva una educativas prioridad. tratem La da crianza criança positiva positiva tiene como el potencial de mejorar la vida de uma los niños prioridade, y de porque las ela familias tem y de crear una a sociedad possibilidade más de justa melhorar a e vida das igualitaria. crianças e das famílias e Muchísimas criar uma gracias. sociedade mais justa e No, igualitária. muchísimas Obrigada. gracias a ti, Sarai. Obrigada, Pues Sarai. sí, sin duda es importantísimo lo que nos dices de tomar en Sem cuenta dúvida, é nuevamente la diversidad de importantíssimo. contextos. Para continuar, le doy la palabra a Jorge. Para Adelante. continuar, vou dar a palavra tarde. Hola, mi nombre es Jorge Daniel, soy de Nuevo León, México. Olá, eu sou Tengo Jorge 11 do años México. y represento el club de niñas de Nuevo Eu León. represento as A mí me crianças de interesa Novo ser Leão. vocero porque creo que Eu estos gostaria de temas ser que se porta-voz porque tratan acho aquí que en mi esses temas que comunidad se tratam me aqui na minha afectan a mí, a comunidade la niñez y a la afetam a adolescencia. mim, a criança e a También de adolescência. grande quiero ser abogado y Também creo eu que queria ser empezar desde ahora a advogado e eu acho defender que los eu derechos tenho de los que niños, começar a niñas y defender desde agora os adolescentes direitos es de muy crianças e importante. adolescentes. É muito Yo creo que la importante. crianza Eu positiva acho es que a el criação reemplazo de los positiva golpes é y los castigos por a tolerancia y substituição diálogo dos con amor. golpes e dos También castigos siento que com es una buena tolerância e amor. oportunidad para Eu que acho que los também é uma padres boa puedan oportunidade tener para que una os pais relación más possam sana ter uma con los relação hijos mais y que los sã, niños puedan saudável com os desarrollarse de filhos una mejor e manera. para que eles se Y possam cuando sean desenvolver de uma melhor maneira e quando mayores, sejam puedan adultos relacionarse, possam se relacionar no sé, más
de buena manera y no Posso se recurrir a la relacionar de uma violencia. boa maneira e não recorrer à Y como la violência. pregunta dice, ¿qué retos E tienen las como disse a instituciones? pergunta, que Bueno, desafios yo têm as aparte de instituições? representar a mi plantel Bom, escolar, soy ademais de represento representar a minha escola, soy parte y represento eu sou una parte e organización represento de civil, uma organização civil, una organización de sociedad civil de que sociedade civil, busca que crear espacios procura de criar comunicación espaços como de asertiva, donde comunicação nos brinda assertiva, herramientas para el onde nos desarrollo dão de nuestras ferramentas para habilidades y valores, desenvolvimento de como el nossas respeto, responsabilidades e valores, como y respeito, donde los derechos de los niños, e niñas onde y os direitos das adolescentes se crianças e promuevan y sobre adolescentes todo se se cumplan. promovam e, Por sí sobretudo, se sola, la cumpram. asociación lo replica con las familias dando A associação nos talleres replica com a a los família, padres dando donde se oficinas promueva aos la crianza pais, positiva. onde se promove a criação Como parte positiva. de los retos que tienen las instituciones, aquí viene mi propuesta. Podríamos, como parte Na de minha la proposta, concientización, como podría parte da ser por medio conscientização, poderiam ser por meio de podría ser por medio de una reconstructuración de por la meio de sociedad uma con políticas que nos reconstruturação beneficien, da sociedade como com la tele, políticas que nos que tienen beneficiem, acceso cada como a 8 de 10 TV. niños. 8 de O 10 también crianças têm podríamos acesso à televisão. proponer un concurso de Ou poderíamos cortometrajes donde também se difunda propor lo que um es la concurso crianza de positiva. curta-metragem onde se difundam o que é a criação Muchas gracias positiva. por escucharme. Bom, muito obrigado No, por me a ti, escutar. Jorge, muchísimas gracias también por Obrigado, compartirnos Jorge, por ahora desde compartilhar ahorita tu também. sueño de carrera, seguramente Desde lo vas a agora o lograr seu y sobre sonho de todo lo importante carreira, lo que dices seguramente sobre você los vai medios alcançá-lo. masivos y E é utilizarlos muito para importante comunicar o más que você niños, diz adolescentes, jóvenes y sobre familias. a A difusão para continuación le que voy se a dar possa la chegar a mais palabra a famílias. Valeria. Adelante, Valeria, de Agora eu vou dar a palavra para a Valéria. Mi nombre es Valeria y es un gusto poder Meu estar nome é presente en Valéria, este é acto de gran prazer importancia. poder estar Participo el aqui. día de hoy como Eu vocera del Movimiento participo por Ser Niña, como porta-voz do que es una movimento Por Ser organización Niña, liderada por que é uma jóvenes organização mujeres liderada y por jovens adolescentes en mulheres e Ecuador, que adolescentes em convoca a Equador, distintas voces a nivel que nacional. convoca distintas vozes a nível Dándole nacional. respuesta a la pregunta Dando a planteada, resposta à pergunta, en mi opinión, algunos retos na son minha el opinião, priorizar la alguns importancia de desafios los são controles priorizar a médicos a las importância niñas aos y controles niños, de médicos llevar un a seguimiento crianças, en una mejor de levar alimentación um segmento y de los melhor cuidados de madres y alimentação padres en crianza e os y cuidados cuidado de durante mães la e primera pais infancia. durante a primeira También es infância. importante priorizar Também é a los niños importante y niñas priorizar as que han sido crianças nacidos producto que de una foram violación a nascidos niños y produtos adolescentes, pues nacen en muchas situaciones desafiantes y difíciles como la violencia, la pobreza, la falta de nascem em salud, situações entre otros. difíceis como En pobreza, muchos casos, por ejemplo, violência. no tienen una Muitos atención casos, por especializada. exemplo, eles não Son têm atenção nacimientos que se dan en especializada. ruralidad y esto también afecta directamente a sus vidas. Asimismo, asegurar que a las niñas y adolescentes Sim, que assegurar tienen que a que criança e enfrentar un embarazo adolescentes producto tenham de que una enfrentar violación, sean uma ellas y sus hijas e hijos gravidez una por prioridad produtos para el de gobierno de um local y el estupro, nacional, para que o quienes governo tienen la local e responsabilidad nacional, que tem a de crear y cumplir responsabilidade políticas públicas de de protección. criar e cumprir políticas También públicas, asegurar que los procesos de prevención tengan la participación E- de madres y padres exclusivamente en el cuidado, para la que tenham alimentación, la participação de protección, mães e pais entre otros ámbitos. com alimentação. Es importante tener una política É importante focalizada ter en la uma localidad. política focada na Por ejemplo, en la localidade. estrategia de Por exemplo, na Ecuador, estratégia de Equador, hay una campaña que se llama existe Crece uma Sin campanha que se Desnutrición, chama solo Crescer llega Sem con un personal Desnutrição, técnico, pero las demás que chega só instituciones com personal siguen realizando técnico. las actividades propias de ellas, ya que son su responsabilidad. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Por Pública exemplo, o Ministério sigue de haciendo Saúde prevención y Pública segue atenciones fazendo médicas de prevenção e acuerdo a sus atenções médicas competencias. de acordo com suas competências. Eso sería toda mi participación. Essa seria a minha participação. Obrigada. Muchísimas gracias, Valeria, y sobre todo lo importante que Obrigada, acabas de Valéria, reforzar, que no solo hablar de crianza pelo que positiva você tiene falou que sobre a ver con criação la positiva, prevención mas y também la com atención a a todos estos ámbitos. atenção a Muchas, todos muchas esses gracias. âmbitos. Para finalizar esta participación de quienes Para ya finalizar tuvieron essa su participação, participación, le doy la palabra a Diego de México. eu Adelante. dou a palavra para Diego, do México. Hola, soy Diego, integrante de la Olá, eu familia sou del Diego, 19 do integrante Observatorio Electoral de la Niñez do y las Observatório Juventudes Eleitoral del da Instituto Criança e Electoral de la Juventude, Ciudad de México do en Instituto vinculación Eleitoral da con Cidade World do Vision. México, Desde em que me vinculação inicié com World he Vision. tenido oportunidades como esta, Eu tive a oportunidade dialogando com con essa de profesionales de dialogar temas que se e cree que fazer son com solo que para se adultos. escute a minha voz Cuando com temas que escuchamos são hablar de la que criança se crê que positiva, são só para muchos y adultos. muchos pensamos en las palabras Muitos criar pensamos nas correctamente, palavras es criar decir, corretamente, respetando los derechos, criar la dignidad respeitando os y enseñando direitos, disciplina a sin igualdade, recurrir a la ensinando violencia. disciplina sem recorrer à violência. Aunque algunas madres y padres estén informados sobre Ainda ello, que boas no mães e siempre pais sejam toman acción y informados llevan a sobre cabo isso, esta nem criança sempre eles tomam positiva, ações que es poco sobre essa comprendida por criação estos positiva niños que é y pouco sigue siendo un compreendida ou reto para muchas discutida de nuestras e segue sendo um instituciones el desafio para poder muitas expandir
das nossas instituições de poderem expandir informações e conscientizar a população. Por isso, é importante informar as pessoas habitantes do México sobre a criação positiva
para que más elas y los más saibam pequeños como y que se educar logre os mais concientizar y pequenos expandir la e que información. se Para possa esto he pensado en expandir 5 propuestas a para lograrlo. conscientização. Eu pensei em 5 Uno, propostas. hacer anuncios en la 1. televisión, Fazer anúncios na especific- televisão, específicamente en los canales abiertos. especificamente nos canais 2, abertos. hablar sobre este tema en 2. lugares Falar sobre donde esse la gente tema em aprende, lugares onde como as pessoas escuelas y aprendem, otros como centros de escolas e educación. outros centros de 3, educação. realizar actividades 3. enfocadas Realizar en el tema atividades en focadas espacios no públicos tema, como em parques, espaços praderas de públicos las como alcaldías, parques, municipios, entre otros. prefeituras, Invitando a municípios, madres, entre outros, padres y personas convidando a encargadas de mães, cuidar a pais e niñas pessoas y niños. encarregadas de cuidar das crianças 4, e adolescentes. colocar anuncios espectaculares en Colocar avenidas anúncios y calles espetaculares em primarias para que avenidas todos puedan e aprender, ruas primárias para que incluyendo a las todos niñas possam y niños. aprender, 5, incluindo hacer crianças e uso de redes sociales adolescentes. con contenidos E fazer uso de dirigidos a redes niños y sociais dirigidos a com madres y padres. conteúdos Ahora que he feitos por presentado mis crianças e propuestas, adolescentes invito a los dirigidos países a que nos pais e escuchan a mães. considerarlas y Agora, ojalá eu puedan llevar a convido que cabo os países que nos sobre todo escutam mi para país. considerar, Muchas gracias. e sobretudo ao meu país. Muito obrigado. Muchísimas gracias a ti, Diego, y sobre todo por Obrigado, ponernos en la mesa Diego. estas, ahora sí que propuestas súper puntuales sobre qué Obrigado podemos hacer desde pelas las suas 5 propostas instituciones. Y super pontuais nuevamente desde decir o lo que que nós parece podemos fazer das la instituições difusión en medios masivos tomando estos sobre a temas en difusão cuenta. de Entonces, meios passivos, muchísimas tomando gracias. conta. Me gustaría Então, leer muito obrigado. brevemente Eu las gostaria de participaciones brevemente que tuvimos en el chat por los problemas de conexión. ler as Justamente participações no Edith chat. nos pone A que Edith la buena crianza de nos niñas falou y assim, adolescentes es criarles con amor, respeto y no solo que en nuestra familia, sino en los colegios y todo aquello que les une como uma sociedad. boa criação de crianças e Y adolescentes é criar com también amor e com coincide en respeito, todo não lo que só las nas nossas personas famílias, piensan, mas nos porque colégios de justamente todos vivimos aqueles que violencia unem a sexual, nossa necesitan sociedade más lugares donde puedan empoderarse, donde las mujeres y hombres digan no más violencia y que e se que puedan existam crear mais más lugares lugares onde donde possam uno se se sienta empoderar, segura. onde as mulheres e homens También digam que donde se não, puedan que não expresar tenha lo que mais se violência guardan, lugares donde e nadie haga menos la que música possamos de niños y expressar tudo adolescentes. o que nós guardamos e que ninguém Bueno, esta es justo la participación que teníamos menospreze a voz de cada en el criança e chat. Me adolescente. gustaría decir que vamos a abrir la participación. Si Bom, eu alguna gostaria de persona dizer que nós también quiere vamos participar, abrir a vamos a tomar participação, se por el alguma tiempo pessoa solo 4 participaciones más para que podamos estar gostaria en de tiempo participar. Nós para temos los 4 siguientes participações minutos. mais Entonces, para ir para le a doy la próxima parte do palabra a webinário. Então, eu Jimena. dou a Y palavra a bueno, una de Jimena. participaciones breves para que todas puedan participar. Participações breves para que todos possam participar. Bueno, hola. Primeramente quiero pues felicitar a todos mis compañeros. Eu queria felicitar a todos os meus companheiros que participaram agorinha. E eu observei, gostaria de comentar que eu sinto que a violência nunca deve ser justificada, muito menos aceita. Isso tem a ver com a criação positiva, que todas as crianças e adolescentes tenham uma vida saudável. E algo rápido eu queria comentar também que os desafios sempre vão ser muitos. São muitos os países onde existe a violência e nunca vão se acabar os desafios. Nós temos que cumpri-los e dar seguimento. Então, como já vimos, nós só temos que cumpri-los. Um desafio nunca vai acabar. São muitos países onde existe muita violência, mas juntos, como uma equipe, acho que nós vamos acabar com isso. Muchísimas gracias, Jimena. Esperemos que sí. Como dices, pues ahora sí que ahora nos toca a nosotros. Le doy la palabra a... Eu dou a palavra a Erika. Está por ahí, a Erika. Erika. Que hace rato tenía la mano levantada. Sí, buenas tardes. Vejo que ela tem a mão levantada. Perdón. Primeiramente, quero felicitar. Primeiramente, eu gostaria de felicitar que existem esses espaços para que os adolescentes possam se expressar e reconhecer que no nosso tempo, na nossa adolescência, não tivemos esse espaço onde nos perguntavam o que pensávamos. Hoje eu me encontro no espaço de trabalho em Monterrey, Nuevo León, um sistema nacional. Bom, sistema do Estado, perdão. O que eu penso, o desafio que nós temos como instituição é a parte de conscientizar aos pais, seria também trabalhar com as crianças e adolescentes
sobre as suas redes de apoio, mas além da informação que eles tenham sobre conceitos-chave nesse desenvolvimento, bom, nós podemos levar de que meus pais não são perfeitos, eles não sabem 100%, porque na vida cotidiana, às vezes, acontecem muitos problemas, mas aí nós temos que identificar as redes que eu tenho para me aproximar e para pedir apoio. E mais além disso, com educação, comunicação assertiva, para que seja uma criação respeitosa. Existe muito o que fazer, porque existem pais se me fue de que hay papás de muchas edades, hay mucha pais de muitas idades, pues falta de información al respecto, ¿verdad? mas falta informação a Y pues respeito. le digo muchas felicidades que se hayan tomado esse espaço para que los niños puedan estar Muitas compartiendo sociedades abriram espaço para que as crianças possam compartilhar es todo lo que tengo que decir. seus pensamentos. Muchísimas gracias, Erika. Le doy la palabra Obrigado, a Érica. Eu dou a palavra a Andrea. Por favor, adiante. Muchísimas gracias. Bueno, Obrigado. me gustaría volver a agradecer el Eu gostaria de espacio voltar a y agradecer o a espaço, cada una y uno a de los todos que e cada um participaron. Me dos que gustó bastante participaram. poder Eu escuchar gostei muito todo lo de que escutar propusimos aquí tudo que nós y espero propusemos que se aqui. tome bastante en cuenta nuestras Eu opiniones espero y que se muchas tome em gracias conta de nossas nuevo, de opções. verdad una E muito experiencia obrigado de bastante novo. Foi increíble y uma felicidades a experiência todos. muito incrível e felicidades a todos. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por ser parte de esto y estar co-creando esto con nosotros. Obrigado, con Andrea, nosotras. por fazer parte Cierro disso e estar co-criando isso que puedo cerrar esta conosco. participación con Miguel de Más Por motivo Infancia. de tempo, eu vou encerrar essa participação com o Miguel de Mais Infância. Obrigado por fazer esse espaço aos jovens que estão aqui. Obrigado, porque é muito bom escutar seus comentários. Eu escutava a colega e eu acho que, retomando, como feedback, porque estão presentes os adolescentes. Então, para os adultos, nós estamos nessa sinergia de... Eu sou conselheiro de disciplina no México, direitos humanos no setor de crianças e adolescentes. Mais Infância Feliz. Para encerrar essa parte, eu gostaria de convidar aos adultos. Nós estamos responsáveis de coadjuvar para que nós melhoremos em virtude de aproveitar esses espaços, de compartilhar melhores práticas e desafios. Tem um desafio importante, que é o tema da corrupção. Existe nas instituições, existem pessoas que eu encontro no chat, e nessa amável e respeitosa, nesse amável e respeitoso espaço, eles conhecem muito bem a transcendência que nós fazemos quando uma criança ou um adolescente se gera um tipo de dano irreversível psicoemocional. Isso nós estudamos, identificamos, e algumas instâncias que se dedicam a promover informação, como a Suprema Corte de Justiça, e eu vou dizer com muito respeito, com essa clareza, de que tomara que nós possamos fazer essa sinergia para identificar o que está sucedendo gravemente no GIF, que é trocar crianças por outras em situações psicológicas. E ademais porque se supõe que, não digo por todas as pessoas, tem gente que a gente conhece com nome e sobrenome que executa essas más práticas que dana aos pequenos e às pequenas. Então as denúncias não servem de nada porque aqui na cidade do México
estão fazendo coisas que mandam para os juízes falsos, completamente falsos. Eles mudam a narrativa para dar a custódia ou evitar as convivências que impactam o desenvolvimento de adolescentes. Então, é um grande desafio para que possamos, na mesa, esse tema. Tem gente que empata com o tema de violência arbitrária. Existe a violência psicológica também, violência familiar. Isso é o que existe em muitos dos códigos de família dos penais também. O nosso trabalho como adultos, nossa responsabilidade como seres humanos e ativistas, e que estamos responsáveis também para melhorar ou propor políticas públicas. Esse tema que existem 400 divórcios diários no país e sempre termina num julgamento de família. E vou encerrar com isso, essas crianças acabam estando no meio de uma batalha onde eles ficam com muitas limitações, e para que nós possamos pôr essa mesa essas práticas. Obrigado, Miguel, para encerrar a palavra. Eu vou dar para a Diana, e essa vai ser a nossa última participação. Olá, boa tarde a todos e a todas. É bom poder acompanhar vocês. Muito bom tudo que vocês trouxeram. Na minha opinião, eu acho que um grande obstáculo seria a imigração. Porque, às vezes, os pais, por querer dar uma melhor vida às crianças ou adolescentes, decidem migrar a outros países, Estados Unidos em geral. Então, quando a criança migra, as famílias grandes integradas, ou às vezes as crianças e adolescentes, costumam ficar como chefes das famílias, e já não é o mesmo. E já não crescem em um ambiente saudável. Então, o que acontece? As crianças e adolescentes não têm quem os aconselhe ou guie. E isso acaba que eles vão às ruas, já não têm onde ir. Ou então temos outros casos de abandono. E, no geral, o abandono é paterno. Tem muitas mães solteiras criando esses filhos. E aí esses adolescentes vão trabalhar para subsistir, deixam ao lado a infância e vão trabalhar. Isso acontece muito nas áreas rurais, em Honduras. Eu vi muitos casos em que crianças de 10 a 12 anos começam a trabalhar para manter a sua família, não somente por abandono, mas os pais tiram da escola para trabalhar, para que levem dinheiro a casa. E eles falam, você já é um homenzinho, já tem que trabalhar, já pode agarrar um machado. E desde que eles não percam seu tempo na escola, é melhor colocar para trabalhar. E isso é um pensamento que existe em muitas famílias em Honduras. Eu acho que é um grande desafio que o país tem. E eu falo disso para que esse tema possa volte a ser relevante no meu país. Obrigado, Diana, para falar também sobre as necessidades e a configuração das famílias a partir da migração. Eu agradeço a participação de vocês, foi extremamente rico. Eu vou me despedir de vocês, mas a continuação nós temos a segunda parte do webinário, e agora eu deixo com a projeção de um vídeo que deixa para participar de um quarto Fórum CIPINA. Você sabe o que é o Fórum CIPINA? É um espaço onde se compartilham ideias e experiências que ajudam a que os sistemas de promoção de crianças e adolescentes nas Américas façam melhor seu trabalho e contemplem todos os seus direitos. Esse ano, México vai ser a sede da quarta edição do Fórum, e em colaboração com o WebVision, queremos receber a opinião de vocês sobre os 4 temas. Visita www.ninessemviolência.forumcipina. Nesse espaço, vocês vão encontrar 4 apartados que vão guiar as perguntas. Políticas públicas para a saúde e educação,
Desafios e avanços para a participação da sociedade civil nos sistemas de proteção, criação positiva e seguimento às recomendações dos fóruns CIPINA anteriores. Elija um tema que você quiser participar e, se você tiver a oportunidade, responde a todos. Se você é criança e adolescente, além de responder as perguntas, temos uma opção onde você pode compartilhar uma imagem, um GIF, um meme, o que vocês quiserem. Mas responde, como você melhoraria a vida de crianças e adolescentes no continente americano? O Fórum CIPINA é um espaço para todos e a sua opinião é muito importante.